Hoje o podcast Fala ADM é especial. Especial por quê? Porque a gente está chegando num momento muito importante da nossa profissão no Brasil, mas em especial aqui no Rio de Janeiro. Dia 18 de setembro haverá eleições para a renovação de 1/3 do plenário do CRA-RJ. É um momento fundamental para toda a profissão aqui no Rio de Janeiro, onde os administradores, tecnólogos e técnicos em administração definirão parte ou o todo do rumo do Conselho nos próximos anos. Por que isso? Porque o Conselho é composto de 12 conselheiros titulares. Então, nessa próxima eleição, a gente vai trabalhar o nome de 4 conselheiros titulares e seus respectivos suplentes, é claro. Então, o plenário é a possibilidade de sofrer uma modificação, uma reparte de renovação, até porque, é claro, você pode ser apenas 4 em 12, porém, faz a diferença. A luta, a força de vontade, a forma incisiva de atuar em defesa da profissão dos administradores, tecnólogos e técnicos faz a diferença. Portanto, hoje estamos aqui nós 4. José Augusto Durran, do meu lado, professor Renato Guimarães, também professor também de administração, de uma série de cursos, de tecnologia. José Carlos Neves, ex-líder sindical, atuante, hoje em dia trabalha como consultor na área de previdência privada, da ANAPAR, enfim, uma série. E as pessoas vão se apresentar também individualmente. E eu, Marcos Vinícius Seixas, que já atua há muitos anos, já fui diretor do sindicato, já fui conselheiro do CRA, e hoje nós 4 aqui somos candidatos a conselheiro efetivo e somos aqui da chapa da oposição, a da oposição unificada. Portanto, companheiros, vamos agora conversar com a nossa categoria profissional, né, que tanto precisa de saber qual é a nossa base, o que, é que a gente pensa, até porque nós estamos pleiteando. São 2 chapas só, hein? A nossa é de oposição, é a chapa 2. Portanto, a gente vai apresentar aqui em linhas gerais a nossa visão de conselho. O que, que a gente pretende fazer sentando naquelas cadeiras do plenário. Porque vocês sabem, né, companheiros administradores, há mais de 40 anos o mesmo personagem ocupa aquele espaço político, comanda as ações do Conselho, manda em tudo lá, é um mandonismo danado. Portanto, você já conhece, e a gente quer fazer renovação, a gente quer mudar esse status quo. Neves, você como líder sindical, sua palavra. Bom dia, boa noite a todos, né? Naturalmente. Eu queria deixar claro que a questão do nosso CRA, hoje, ela tem que passar, naturalmente, por uma reestruturação do conjunto da obra, do contexto, de que caminho a gente quer chegar, né? Eu, naturalmente, para me identificar melhor com vocês, eu quero dizer que eu vim oriundo da antiga Companhia Vale do Rio Doce, onde eu laborei lá por 33 anos, né? Hoje, eu atualmente sou diretor da Regional da ANAPAR, é a Associação Nacional dos Participantes de Previdência Complementar. Acabei o meu mandato de conselheiro fiscal na cooperativa Cicobi Copvale, ligada ao Cicobi, à Confederação Cicobi. Estou também pleiteando a disputar lá uma vaga no Conselho de Administração da própria cooperativa. A minha expertise, minha vontade de trabalhar é sempre nessa linha. Isso veio uma herança que eu trouxe do movimento sindical e sempre tive também uma aptidão com cooperativismo. Então, nesse sentido, eu vejo hoje o CRA cumprindo um papel distante das suas bases, distante dos seus associados, das pessoas que estão lá vinculadas, do administrador como um todo. E o que é pior, é mais distante ainda das empresas, das pequenas empresas, que também merecem e precisam desse apoio da entidade de classe. Porque uma empresa, ela também, por menor que seja, ela tem que ser bem administrada, ela vai estar trazendo uma demanda de mais alocação de pessoal, de empregos no mercado, vai trazer uma certa sustentabilidade para a empresa propriamente dita, e dá margem e dá facilidade, traz aí uma situação de que outras pessoas venham ser inseridas no mercado de trabalho, e, enfim, trazendo ganho geral para a população como um todo, né? Porque aí faz parte, dentro do contexto
dos princípios sindicais é a questão da luta de classe. A gente não quer com isso tornar o CRA um sindicato. A questão não é essa. A questão é que cada um tem o seu papel. Mas nós precisamos estar mais próximo. Eu vejo hoje o CRA um centro tecnológico, extremamente avançado, todas as ferramentas que estão aí no mercado, mas eu acho que isso aí não é o suficiente, porque em algum momento a questão presencial e o fato das pessoas estarem lá juntas e conversando, fazendo network, isso é muito importante, senão fica uma relação muito fria. Então é nesse sentido que eu acho que a gente tem que estar preparado, pensar numa alternativa, né? Numa mudança que traga algumas alternativas de discussão, porque não dá para ficar um conselho há 40 anos, mantendo aquelas pessoas ali alinhadas, que muitas vezes nem se manifestam nas reuniões dos conselheiros, porque aí tem algumas questões do mandismo, né? Ou mesmo do caudilho, onde a gente vê que as pessoas muitas vezes têm dificuldade até de se manifestar. Então, essa ecleticidade que a gente está propondo é justamente o sentido que nós temos condição, experiências próprias aqui do grupo e outras pessoas que estão também apoiando a gente, estão trabalhando junto com a gente. Nós somos um grupo já consistente, há mais de 20 anos que a gente está aí discutindo essas necessidades, né? Passado as duas últimas eleições, somatório das chapas de oposição foi muito maior do que os votos da chapa de situação. Então, é interessante a gente pensar nessa linha. Ninguém aqui não se trata de mudar por ter que mudar. Você tem que ter mudança. Se você propõe a mudança, você tem que trazer conteúdo. E proposta para isso a gente tem. Agora, Neves, você colocou uma questão muito interessante aí, da questão do parque tecnológico, né? Eu queria puxar para a discussão o professor Renato Guimarães, que é muito dessa área de tecnologia, o professor Augusto Duran também, mas o professor Renato Guimarães, porque não basta também você ter a tecnologia, se a tecnologia instalada só beneficia a máquina arrecadatória, né? Então, professor Renato, como é que é essa situação? Bom, como professor, eu quero dizer uma coisa. Eu nunca vi o conselho chegar nas entidades educacionais e verificar o currículo dela, porque houve uma mudança. Nós temos duas posições. Quando chegou a internet, houve uma mudança muito grande. A tecnologia veio com toda a força. E nós estamos num momento de outra mudança séria, que é a chegada das inteligências artificiais. Nós precisamos olhar, o CRA precisa ir lá, olhar esses currículos, chegar junto com essas entidades, falar para eles o que é melhor para o profissional do futuro. Eu nunca vi o CRA chegar lá. E nós, como professores, simplesmente não temos força para mudar o currículo de uma entidade dessas. Com a chancela do CRA, a gente pode modificar isso. É uma oportunidade de fazer diferente. E mudar é bom, eu tenho certeza disso. Precisamos renovar. A vida é de renovação. E esse é o momento da gente renovar. Professor Augusto Duran, o CRA está parado no tempo, não é isso? E precisa ser melhor, de uma chacoalhada lá, precisa de gente nova, precisamos de nós quatro naquele plenário, não é isso? Assim, o que eu vejo é que a questão do seguinte, e como público pagante, tá certo? Nós somos público pagantes. O público pagante ele tem que ser atendido. Não tem como. Eu estou pagando para ter um serviço. Essa é a realidade. Se o serviço não me atende e o mercado exige que eu tenha um registro para que eu possa exercer uma atividade, esse é um cenário, eu tenho que verificar se realmente aquilo que eu me formei, o curso que eu tive, as perspectivas que me colocaram, estão sendo atendidas. Falar que, o CRA tem internet, o conselho tem a universidade corporativa e tal. Show de bola. Não faz mais que obrigação. Show de bola. Só que o público pagante, o estudante, aquele que está na frente, o administrador, ele está sendo atendido.
Porque não adianta você colocar inteligência artificial, fala o Khan, aí tem uma menininha lá, robótica, que como, acontece hoje em dia, que é tudo fake. Mas, assim, colocar para quê? No fundo, o que nós e o que o público pagante deseja mesmo, e eu acredito que seja isso, é receber o justo pela atividade que está sendo exercida. Quanto é o piso do administrador? Vai ver o piso do economista, vai ver o piso do sociólogo, vai ver o piso do enfermeiro, vai ver o piso do médico, vai ver o piso do engenheiro. O que a gente tem que fazer é lutar, entre aspas, que lutar é um discurso, mas assim, é juntar forças para que essa situação de salário pequeno mude. Porque realmente essa é a verdade. O BNDES fez um concurso agora. Está aí R$20 mil. Antes, o outro concurso que era mais, que remunerava melhor logo de início, foi o Instituto de Economia, que também é para estatal, não é de governo. O concurso unificado, que a gente viu aí que foi um desastre, mas foi uma boa iniciativa, o concurso unificado, a gente vê que algumas linhas que exigiam o administrador, e isso já foi comentado, eles colocavam, para RH, eles colocavam o psicólogo. Então, assim, existe, e realmente vai ao encontro do que o professor estava falando, existem incoerências no currículo. Exatamente. O que é necessário vamos dar uma analisada nesse currículo, vamos verificar a aderência dele em relação à sociedade. Esse negócio de mercado eu não concordo, à sociedade. O administrador, o pequeno, o médio, ou o empresário, ele necessita de amparo. E quem é que ampara? Não é o conselho que... Vai ver se o engenheiro vai. Vai ver se o engenheiro não é amparado pelo CREA. Com certeza. Não é amparado pelo conselho. Ele é amparado pelas sociedades, pelas associações classistas. O Secovi, enfim, outros. Justo. A Associação Comercial, justo. Mas o conselho, ele tem que lutar, ele tem que estar na frente. Ele que defende os interesses do público pagante. Então, assim, é válido ele ter uma aproximação, ele ter toda uma renovação do seu parque tecnológico. Show. Beleza. Vamos colocar aí a inteligência, entre aspas, artificial, que isso eu fecho com algumas pessoas, não é nada artificial. Vamos colocar no currículo o que é banco de dados, o que é... A pessoa pode até colocar. Vamos colocar isso no currículo. Agora, quem? Como? Só o conselho. E você está colocando... Eu penso isso também. E essas coisas, Augusto, é o seguinte... Você colocou bem essa questão, os três colocaram, essa questão da necessidade do conselho ser mais atuante, e não é por falta de recursos. Não sei se as pessoas, de modo geral, têm ideia, com a anuidade a mais de R$500 esse ano, tecnólogo paga um pouco menos e o técnico também. Mas, de modo geral, 500 e poucos reais que o administrador paga, e o conselho, para esse ano de 2024, se eu não me engano, tem um orçamento de mais de 20 milhões de reais. Mais de 20 milhões de reais. Ora, se a gente pegar uma média dos últimos 3, do ano passado para cá, que é essa gestão que está querendo continuar agora, querendo ganhar esse 1/3, que a chapa 1 representa a continuidade. A chapa 1 da eleição desse ano, ela é a continuidade desse pessoal que se elegeu a duras penas ano passado, que inclusive houve até disputa na justiça. Para quem não sabe, o próprio Conselho Federal entrou na justiça contra a eleição da chapa atual que comanda o Conselho. Mas aí, pegando só os últimos 2 anos, 2023 e 2024, a arrecadação do Conselho, média, nós somos oposição, não temos os valores exatos,
mas gira em mais de 40 milhões de reais nesses 2 anos. Esse ano é mais de 20 milhões, levando em conta que ano passado deve ter sido mais ou menos próximo, mais de 40 milhões de reais em 2 anos para utilizar na defesa da profissão, na fiscalização profissional. Isso sem contar se você pegar mais 4 anos atrás, que era o mesmo pessoal que está lá agora. Não digo exatamente as mesmas pessoas, mas a mesma liderança. Então, se a gente pegar os últimos 6 anos, se você multiplicar por 20, vai dar quase praticamente 120 milhões de reais gastos pelo Conselho em 6 anos. E a profissão avançou? O administrador tem o seu espaço profissional preservado? O tecnólogo tem o seu espaço preservado? O técnico também? Não. A gente sabe muito bem que não é assim. Tanto é que existem vários profissionais de outras carreiras que ocupam o nosso mercado de trabalho, nosso espaço, anúncios de jornal, anúncios, quando eu falo jornal de internet, né? Que oferecem cargos privativos de administrador, de acordo com a lei, para outros profissionais. Então, não é falta de recurso do Conselho, é falta de empenho, falta de vontade, de ação política decente. Não o Conselho como é hoje, um Conselho feito para uma liderança política já que utiliza métodos antigos de gestão, de atuação, né? Que utiliza o Conselho a seu bel prazer. Dentro desse discurso, o que eu saliento e observo é que o Conselho, ele faz, do jeito que está aqui no Rio de Janeiro, ele faz, mas não faz. Ele vai fazer. Aí é uma coisa pífia, pequena. Qual é o impacto na sociedade do que está sendo feito? Há muitos anos atrás, né, eu me lembro lá naquelas épocas de graduação, que a gente conversou a respeito com relação à questão do papel da administração enquanto ciência, que inclusive existe na Sociedade Brasileira de Ciência de Administração. Existe a associação, as pessoas não sabem, mas existe, está lá. Com efeito na sociedade. O que nós verificamos ao longo desses 40 anos de Brasil e do mundo é que houve uma incursão do economista, do engenheiro, em todas as áreas de engenharia, inclusive do alimento, tirando o tolo, né, do alimento, para gestar, para fazer gestão. O cara não está preparado para isso, mas ele é colocado porque ou ele é engenheiro, ou ele é economista, ou ele é sociólogo. Yeah. Agora, eu só queria observar nessa questão. Por quê? Porque os órgãos como o Conselho de Economia, o CRE, os órgãos lutam. Eles fazem a questão, a coisa acontecer. Eles fazem embate. Tu não soube desse caso aí que o presidente do Banco Central ia ganhar um prêmio? Ele nem economista era. Pois é. Aí o conselho foi, claro, foi em si. O cara é presidente do Banco Central, sentado no cofre. Né? Essas questões de preparo do administrador, porque na realidade, a gente sempre defendeu isso tem 40 anos. O mundo não é só o Brasil, né? O mundo, do modo geral, os seres humanos, eles só conseguem viver na face da Terra se administrar bem seus recursos. E administrar é tudo aquilo que é, e mais um pouquinho, que a gente está tentando colocar, né, no currículo de administração, aquilo que está lá. Mexer com pessoas, mexer com materiais, mexer com valores. Está lá. O advogado, ele não faz cálculo. Ele não tem na grade dele, aí ele só vai ver isso depois. Eu sei disso por causa da minha irmã, que é advogada previdenciária. Então, assim, nesse sentido, a gente vê que as profissões que são mais chegadas à normatização e a cálculo e a contas, elas começaram a tomar lugar do administrador. Sem a prévia formação, que o advogado esteja preparado para normatizar, fazer POP, né, procedimento operacional padrão, sugerir, como aconteceu, se pegar
nas emendas, nos trabalhos que foi a chamada para a inteligência artificial do Brasil, inclusive a Virgínia foi chamada, né, que é a esposa do Chatinho, né, que é referência na inteligência artificial. Se a gente for ver lá, a maioria era advogado. Todo mundo querendo normatizar a internet. Então, assim, tá show de bola. Mas quem vai gerenciar? E aí eu passo essa pergunta para o professor Renato Guimarães. Quem vai gerenciar? Como é que está o estudante, o profissional? O profissional está completamente despreparado. Posso garantir isso para vocês. Eu só queria voltar, depois a gente volta essa. Eu só queria falar sobre o que você falou do negócio dos 120 milhões. Para mim, o grande problema é a falta de transparência. E se mantiver as mesmas pessoas, nós vamos continuar sem transparência nenhuma. Então, por isso que eu falo, é o momento de mudar. Esse é o momento de começar a mudança. A gente precisa entender para onde está indo esse dinheiro. Porque a verdade é que... Inclusive, Renato, se me permite, uma das propostas da nossa chapa, que são 10 propostas básicas, claro, a luta é muito maior, mas uma delas é nós fazermos, enquanto ganhando a eleição, ganhando nossas 4 vagas na plenária, fazermos uma reunião mensal com os administradores, tecnólogos e técnicos interessados, para nós dizermos para eles o que nós estamos fazendo na plenária. Sim. Porque senão... Você fica sentado lá na plenária, conversando, debatendo, discutindo com as pessoas e tal, e ficando... Não, nada você tem que passar para... Nesse mês a pauta foi essa, nossa posição em relação à pauta foi essa, inclusive exigindo que todos os processos, não sei se as pessoas sabem disso, tem vários processos dentro do Conselho, uns de capa azul, outros de capa verde. Capa azul é aquele negócio de licença, registro, fiscalização, etc, etc. E tem o de capa verde, são os processos administrativos de modo geral, que são os convênios, os contratos, que não passam, pelo menos até onde a gente sabe, né? Porque aquele negócio, a gente fala muita coisa, mas somos oposição, não estamos lá no dia a dia, mas até onde a gente sabe, esses processos não passam pela plenária. Se passa, ninguém sabe. Eu volto a falar, não tem transparência. Exatamente. Então, é nosso compromisso, uma vez por mês, chamarmos os administradores, abrirmos lá, olha, esse mês nós fizemos isso, nossa posição em relação, foi discutido esse tal qual assunto, nossa posição foi essa, e questionamos isso, e vamos ser questionadores dentro daquele plenário. Questionadores, eu acho que é o principal, porque os administradores, tecnólogos e técnicos precisam saber o que acontece naquele plenário. Desculpe ter te cortado, mas depois a gente vai pegar o Neves também para fazer essa colocação, porque ele também tem muita experiência em órgãos colegiados ao longo da vida dele, para dar também o depoimento dele. Perfeito, Marco. Eu queria colocar só o seguinte: ser assim, trazer políticas novas para demandas novas e não ficar correndo atrás do prejuízo. Diria assim, vamos andar na frente do lucro. Vamos inverter o processo, né? Claro. Porque senão dá a impressão que nós estamos sendo pautados. E nós não estamos nos propondo aí para um conselho, para sermos pautados por esse pessoal que está lá há 40 anos. Perfeito. E não fez nada. Perfeito. O que a gente está querendo fazer é trazer propostas novas, vamos trazer para o debate, para a pauta, situações relevantes, inclusive ouvir, aí é importante a participação do administrador, porque essa interlocução vai vir a partir do pessoal que é ligado, os administradores que são ligados ao CRA e que em alguns momentos dependem de um CRA ativo e construtivo que determine para a sociedade civil como um todo o que é o papel do administrador. Eu queria levantar uma questão aqui que é gravíssima, a meu ver, por questão da dependência e da falta de gestores. Se observarmos no nosso Estado, nos últimos 20 anos, os 6 governadores foram presos e um impeachmentado. Isso quer dizer o quê? Lamentável, isso falta que seja gestão. Eu diria, será que... Tenho certeza, que nenhum deles eram administradores. Por exemplo, não que a gente queira a reserva de mercado só para administrador. A questão política, a política normal, o que está sendo colocado em prática, é uma abertura para todo mundo. Mas quando você ganha um cargo desse, você, pelo menos, tem que se cercar por pessoas competentes.
Então, na medida que a pessoa entra lá, não tem a capacidade de gestão, não enxerga a gestão como uma coisa com mais seriedade, ele se cerca de pessoas, de famílias, que às vezes não têm a expertise ideal, aí não vai para o mercado, não chama o conselho para saber alguma coisa, para ter uma inserção melhor, porque a gente costuma ver aí na mídia, por exemplo, caiu algum prédio, por exemplo, um episódio qualquer, a gente sabe que o CRA vai lá, o CREA, no caso. CREA vai lá, vai poder dar o seu laudo, tem um papel fundamental nessa história. Agora, as coisas acontecem com os órgãos públicos em geral, a administração pública principalmente. Eu, na minha experiência de vida, eu nunca vi o Conselho Regional, nosso CRA, ser chamado às falas para dar esse veredito ou aquele. Por que isso aí? Isso aí é incompetência, é falta de participação política, e aí eu digo, é mesmice, porque 40 anos sentado numa cadeira, né, você não faz porque não permite que isso avance, porque o interesse fica como? Isso até aqui me agrada, para que eu vou tentar avançar? Eu não quero, na condição, sabe, Marco, na condição de representante de uma categoria profissional, eu acho que o nosso conselho tem que estar também representando o interesse da população como um todo, porque a administração é fundamental na vida das pessoas. A gestão é fundamental. Inclusive, Neves, Renato e Zé Augusto, eu acho que a nossa profissão, quer dizer, os nossos órgãos de representação profissional perdem muito as oportunidades que passam na nossa frente, na frente da sociedade, e a gente podia muito bem interferir, mesmo sendo proativos, não esperar ser demandado. Por exemplo, tivemos uma pandemia de 2 anos, onde a grande discussão qual foi? Gestão. Gestão de medicamentos. Claro, teve o problema da vacina, que o governo não comprou vacina. A questão é o seguinte, a questão da gestão, da falta de compras de vacina foi falta também de previsão, dos insumos farmacêuticos, agulha, planejamento. Isso tudo é administração, é gestão. E os nossos órgãos de representação profissional deixaram passar essa discussão, não se posicionaram. Tudo bem, deviam estar os conselheiros dentro de casa também com problema de pandemia, fazendo home office, mas a máquina estava lá. Os funcionários estavam em casa trabalhando. Você não viu em nenhum momento o conselho, no caso aqui do Rio de Janeiro, não no Brasil, mas vamos tratar do nosso quintal aqui, que é o Rio de Janeiro, procurando a imprensa, fazendo papers, demonstrando, estudando, questionando mesmo os governos. Agora, o nosso conselho ele é tão submisso e subserviente aos poderes, tanto federal como estadual, como municipal, que se cala, fica quieto, talvez porque não tem nada a propor, ou então tem medo, ou então não quer chamar atenção para o conselho para evitar que existe o conselho de administração, região de administração, então vamos demandar, vamos ver como é que esse conselho funciona, com medo de chamar também a atenção da imprensa para se miscuir do que acontece lá dentro, que muitas vezes a gente não sabe. Não é isso, professor Renato? Exatamente, é o que eu falei. O CRA tem obrigação de ir aos órgãos, primeiro os órgãos educacionais, eu sempre penso isso, porque ali está a base dos novos profissionais, esses profissionais que vão para o mercado, eles precisam estar preparados. Eu garanto a você, não estão, os currículos são muito ruins, eles não saem preparados, e não saindo preparado é o que acontece, em vez de botar um administrador, bota um engenheiro. Mas isso também é falta de inserção política dos órgãos da profissão junto à sociedade, né? Também, porque tem aquela história que quem não é visto não é lembrado, se o conselho não se posiciona e procura... Porque a gente não vê o nosso conselho chamado pela imprensa para nada. Mas isso também não é só porque o conselho é inoperante, é porque talvez seja até, como eu já falei, volto a falar, caso pensado, para que a gente vai chamar a atenção da imprensa? Para que a gente vai querer chamar a atenção da sociedade? Vamos deixar aqui no nosso cantinho escondidinho aqui, na Professor Gabiso, nesse prédio aqui, que às vezes parece um mausoléu, porque não tem vida suficiente lá dentro, né? Você tem nada contra os funcionários do conselho, que são muito competentes no que fazem, isso é óbvio. Agora, são tão competentes que fazem o que a gestão quer, simplesmente submergir. Então, o que acontece? A gente tem salários regiamente pagos naquele conselho, pagos pelos profissionais. Se você fizer uma relação entre o valor de determinadas funções dentro do conselho com a quantidade de anuidades pagas, você chega às vezes a uma relação que você precisa de 100, 200, 300 administradores mantendo em dia a sua anuidade para pagar o salário de um funcionário no ano. Se você pegar os mais altos salários, você chega talvez na proporção de... Você precisa de 700 a 800
administradores, tecnólogos e técnicos pagando sua anuidade em dia anualmente para pagar o salário de um profissional no ano. Se você somar, né, o quanto a pessoa ganha de salário, benefício, etc., e encargos, e dividir pela quantidade do valor das anuidades médias para poder você ter uma relação aí. Eu acho que essa relação é muito importante, que as pessoas, de modo geral, não se tocam. Tem às vezes, em alguns casos, o ressarcimento de plano de saúde praticamente quase o valor que a pessoa recebe de salário. Ou então, em muitos casos, um percentual muito elevado do próprio salário de ressarcimento de plano de saúde. Não que os funcionários servidores do Conselho não mereçam isso, merecem talvez até mais. O problema não é esse, o problema é a capacidade contributiva do administrador, tecnólogo e técnico ao pagar sua unidade para o Conselho. Então, a capacidade contributiva é muito importante. Exatamente. E o retorno. Não, porque você às vezes tampa um buraco e descobre o outro, né? Esse é um problema sério. E falta transparência. Eu vou sempre bater nessa tecla. Se você não sabe para onde o fluxo financeiro está indo, você não sabe o que está acontecendo. E pode ser o maior perfeito, pode ser a maior lisura do mundo, perfeito, sem problema nenhum. Todo aquele teatro burocrático da contratação, do pagamento, do empenho, liquidação e pagamento, está perfeito. Não é essa a questão. Mas a questão é, será que o valor, o dinheiro está sendo bem gasto naquilo que realmente interessa ao administrador? Porque você pode fazer um processo de contratação maravilhoso. Você pode, como foi esse Oba, né? Não é isso? Oba, porque vocês têm, só vai custar, e foi assinado um contrato esse ano, custou, se eu não me engano, eu não tenho os valores exatos aqui, mais de 125 mil reais só esse ano, esse Oba. E é um contrato que pelos próximos 4 anos vai custar o quê? Você lembra? 600 e poucos mil reais, né? Em 4, 5 anos. Quer dizer, isso interessa o que o administrador? Esses eventos que o Conselho faz, a maioria que participa são estudantes, não são profissionais. Nesse sentido do que eu estava falando, a questão da inserção. Se a gente pensar que a ideia de fazer esses eventos e tal seja mostrar à sociedade quem é o administrador, quem é esse profissional. Perfeito. Pode até gastar 1 milhão, 2 milhões. Exatamente. Não tem problema. Porque vai ter retorno. Agora, a gente não sabe porque não tem. A tal das transparências. Exato. Para quê? Qual é? Que é isso? É o famoso custo-benefício. Você custa tanto, qual é o benefício que vem em favor da profissão, em termos de imagem, em termos de inserção profissional, em abertura do campo de trabalho, fiscalização profissional? Porque é isso que valoriza o administrador. Não, e vantagem também para a população, como o Neves está falando direto. Para que serve? Para que serve isso para a população que é também interessada nesse trabalho? Eu diria, professor, que é a mais interessada, né? Porque se você pensar que quantos administradores são formados das universidades federais, por exemplo, quem garante os recursos das universidades federais para formar esses administradores? Eles se formam a custo zero, que é dinheiro da população. Então, a cada ano que passa, esse administrador que forma na Universidade Federal, ele, com esse conselho inoperante, ele não traz retorno nenhum para a sociedade que bancou perfeito. Durante esses 4, 5 anos. Entendendo? A gente pensa o quê? Pra gente não ia muito lá atrás, estou pegando só os últimos, né? A gente mata só assim, não vamos buscar lá no passado, senão a coisa fica de um tamanho que ninguém vai conseguir mensurar, né? Mas aí o que acontece? A gente tem há 40 anos na frente do Conselho uma pessoa que por várias vezes foi denunciado no TCU sobre irregularidade de gestão. Ainda é inadmissível como é que o Conselho Federal de Administração admite uma continuidade disso. A gente não entende, não consegue entender. Inclusive, essa figura teve as contas rejeitadas quando foi presidente do Conselho Federal, né? Ele tem conta no Conselho Federal, como é que esse cara consegue se manter como presidente do Conselho Federal e agora disputar uma eleição no Conselho Regional? Ainda anda por aí fazendo vídeos impedindo para continuar como presidente. Olha, isso aqui, o Conselho, pelo amor de Deus, meus colegas administradores, não é bengala. O Conselho é uma alavanca. Ele tem que alavancar todo mundo. E agora tem o nosso amigo aí, está usando o Conselho como bengala. Isso há 40 anos, pelo amor de Deus. E quem é o sustentáculo dessa bengala somos nós, os administradores, da sociedade como um todo, que está precariamente sendo
desassistidas e bancando os custos disso. Estou falando do aspecto das universidades federais. Se a gente entender que existem políticas hoje do governo federal que incentiva as faculdades particulares com descontos para trazer mais administradores para dentro, todos esses descontos, todas essas renúncias fiscais que essas universidades recebem, também é dinheiro público, é dinheiro da população. Sem dúvida. Então nós não podemos achar que está tudo bem, porque não está nada bem, né? São 12 pessoas ali no conselho, são 12 conselheiros que até então não representam os interesses da sociedade civil e dos administradores. Isso que é importante. E dos pequenos empresários, eu volto a dizer, né? É o nosso papel. É claro que muitos desses conselhos atuais, Neves, são as pessoas da melhor, com a melhor intenção de trabalhar, de atuar pela profissão. A questão que não é individual, essa é uma discussão que não é individual, mas é uma questão que a própria gestão, a própria cultura que foi desenvolvida nesses mais de 40 anos dessa liderança, faz com que até os conselheiros novos que chegam tenham que se adaptar àquela cultura que já está entranhada na máquina, está entranhada nos funcionários, está entranhada em todo o modus operandi. Sim, conselho, é porque, né? Mas quando o mesmo conselheiro novo que chega, quando chega pelo caminho da situação, ele chega lá com algumas amarras. Ele não tem como digamos, se desenvolver e trazer alternativas, porque vai ser barrado, né? Não vai encontrar apoio, não sabe? Não vai ter entendimento. Não vai poder viajar. Não, isso também, uma série de outros detalhes. Então fica um nível de clientelismo, é um populismo exacerbado, e nós ficamos aqui a ver navios. Então, colega administrador, tecnólogo e técnico, você está assistindo o podcast Fala ADM, e hoje numa edição especial que os quatro candidatos ao Conselho Regional de Administração, a candidato a conselheiros efetivos, estão aqui debatendo, se apresentando e colocando algumas ideias para a avaliação de vocês. Então, é isso. Dia 18 de setembro haverá eleições do Conselho e nós somos a Oposição Unida, a chapa 2 que pedimos o seu voto. Professor Augusto Durran, o administrador, essas dificuldades todas que nós colocamos aqui, o Neves também acabou de colocar algumas coisas para discutir, enfim. Nós estamos, assim, nos propondo a fazer um trabalho legal dentro do Conselho. Né? Agora, muita gente pode perguntar assim, mas esse pessoal são 12. Se eles ganharem a eleição agora, e nós vamos ganhar, vão ser 4, vão ter 8 lá dentro ainda. Como é que esse pessoal pretende fazer para fazer a diferença dentro do conjunto? Como é que quer dizer, mas com princípios fortes e vontade de trabalhar, a gente consegue colocar nossa marca e fazer aquilo andar para frente, no mínimo, mostrar para a categoria, como diz o professor Renato aqui, que é transparência, né? No mínimo, a gente consegue colocar aquilo ali mais transparente, não é isso? E mais coisas também. Estando lá, numa posição mais ativa, numa posição com uma vantagem melhor, porque você vai estar lá dentro, não tem como. De qualquer forma, vai ser colocada a plenário, as propostas vão ser colocadas. Só que, assim, tem propostas que é impossível a pessoa ir contra. Uhum. Não tem como. A revisão do currículo, como é que o cara vai contra aquilo que vai atualizar, vai balizar, vai valorizar? Só não bate muito na mesa não, porque senão faz barulho. Né? Não tem como. Ou seja, estando lá, isso é pauta. Zé, se você me permite um adendo, quando o Marco colocou essa questão da correlação de força, 8-4, que quando nós ganhamos a eleição e estivermos lá, eu tenho certeza que dos 8 companheiros que estão lá dentro, né, dos conselheiros, eles vão se sentir numa zona de conforto melhor. E poderia estar vindo se somar com a gente nas nossas propostas, que são coisas, como você está colocando, essenciais, e que hoje, né, através do sistema que rola, da dinâmica que o Conselho rola, anda e é movido, ele não consegue colocar para fora o que realmente, aonde ele está querendo chegar. Nós vamos oxigenar o processo, nós vamos trazer propostas novas, né?
Eu estou muito à vontade aqui, até fazendo uma observação. Eu estou vendo aqui que o professor Renato bate muito nessa questão do currículo, então eu estou vendo que assim, o nosso grupo aqui é bem eclético, do ponto de vista de cada um tem uma linha de pensamento um pouco mais diferente, para dizendo assim, nós já estamos dizendo para vocês aí, administradores, aonde que a gente quer chegar, qual o papel de cada um lá dentro. Eu vejo o companheiro Renato aqui falando sobre a questão do currículo. Isso é importante. Eu tenho certeza que vai defender ferrenhamente essa situação. Lá vai trazer. Essa é a base, a linha mestre que ele vai determinar. Eu, sinceramente, estou querendo dizer que o meu papel é trazer a questão da proteção social, sabe? Trazer para o administrador uma série de questões, né? E avançar do ponto de vista já do administrador formado. Né? Sim. O que a gente está querendo fazer aqui, ele fala do administrador que vai se formar. Eu quero defender o interesse do que está formado. O Zé já está avançando em uma outra linha que ele vai explicar melhor. Então, assim, nós não estamos aqui 4 pessoas pensando na mesma coisa. Nós estamos pensando de forma geral, ampliando, cada um com a sua expertise e seus conhecimentos que já está trazendo ao longo da vida. E com propósito questionador. Eu quis interromper, né? Porque para ele continuar, mas você vai falar mais, que é uma coisa importantíssima, que a gente, assim como torcem o nariz, quando falam, quem é o cara? O cara é administrador. É o cooperativismo. A gente tem que adentrar mais. Sim. E não é só por conta do Cicobi. Aí você tocou numa paixão, né? Uma paixão. Aí você mexeu comigo. Até aí eu choro. Por isso que ele colocou essa questão, né? Aí eu choro. Depois eu vou pedir um aumento e tal. Depois eu vou pedir um aumento. Como da área agrícola, né? Agronegócio. Mas é que é o seguinte. Como eu falei que torço o nariz, é a verdade. Cooperativa, como é que é? Isso é coisa de socialista? É coisa de esquerdista? Mal sabe que na Inglaterra esse negócio que começou no século XIX. Então, assim, na realidade, a gente vê que o Unimed, né, a gente vê as outras, o Unimed que é a mais famosa, né? Mas a maioria se junta para cooperativas, mas não tem um administrador ali. É o médico gestão. Então, assim, isso puxando a sardinha para o administrador, né? Mas falando sobre o negócio, o business cooperativo, as pessoas não conhecem, não sabem o que é isso. Né? Acha que cooperativa é uma discussão que é colocada em segundo plano, né? Isso nível Brasil, né? Os conselhos, acho que os conselhos nunca vi discussão de cooperativismo nos conselhos do Brasil, e muito menos aqui no Rio de Janeiro, porque a gente acha que aqui no Rio de Janeiro não se planta nada. Se planta, né? Tem agricultura familiar e tal, e por aí vai. Eu tive na OCB, né? Organização das Cooperativas Brasileiras, quando eu estava com a empresa fazendo trabalho lá. E na época era o Rodrigues, que era presidente da OCB nacional, isso que ele foi ministro. Né? E tem a OCE, que é a Organização das Cooperativas Internacionais. Existe toda uma questão mundial de cooperativas, não é só no Brasil. E isso não é falado. Mas cooperativa é coisa agrícola. Não é agrícola não, porque você tem cooperativa de trabalho, né, de serviço, você tem cooperativa financeira, cooperativa de crédito. Cooperativa educacional. De habitação. Sim, o professor Renato acabou de falar. Eu acho que é o mais importante de todos esses segmentos, que nós temos uma demanda muito grande no Brasil, é a questão do cooperativismo habitacional. Porque eu, no tempo que eu morei no Espírito Santo, por exemplo, lá a coisa funcionava. Várias cooperativas, vários projetos habitacionais dos anos 70, dos anos 80 foram executados lá através do cooperativismo, e todo mundo foi contemplado, todo mundo conseguiu ter sua casa própria, as pessoas que entraram eram agraciadas, não existia furar fila, você tinha lá, chegava a sua hora, você estava lá, se apresentasse as condições, você ia morar dentro do seu teto. Isso ajuda e muito. Então, o que é isso? É questão da gestão. É questão da gestão. Em comum, quando o Marco estava lá na INS, que é o Haroldo, né? Da DIS, né? O de lá. O Haroldo é cooperativista, ele tem um livro sobre cooperativismo.
Por que eu falei dessa questão? Porque a cooperativa que ele mais focava era a cooperativa médica. Mas o Haroldo era contador e administrador. Mas todo mundo aceitava ele, porque ele sabia que estava. E ele comentava que falta a base, se bem que lá na OCB não, lá em Brasília, mas falta a base bibliográfica para fazer a inserção no currículo de, por exemplo, uma disciplina. Coloca uma disciplina de cooperativismo, ou então ADM, cooperativismo, enfim. Não precisa nem de uma disciplina, é fazer discussões sobre cooperativismo no âmbito do conselho. O conselho fazer eventos, atividades e tal, que trata especificamente de cooperativismo. Como é que se monta uma cooperativa, o que é uma cooperativa, o porquê, qual é o caráter, porque a cooperativa é um instrumento capitalista. E cooperativa não é uma ação social apenas benemérita ou de não, é uma ação capitalista onde as pessoas que participam dela têm que ter lucro, tem que receber, tem que ter seu ganho remunerado, não é isso, Neves? Sim, eu queria até fazer um adendo nessa discussão, que na minha militância dentro do cooperativismo, né, sou cooperativista desde há 40 anos atrás, que eu já milito na área, sou associado, já fui associado de várias cooperativas habitacional, foi quando eu comprei meu primeiro imóvel, e depois a cooperativa de crédito. Quando eu fiz uma especialização sobre isso, até encaminhado pela OCB Nacional, né, Sescop Nacional, nós fizemos um intercâmbio na Alemanha. Eu fiquei muito surpreso e satisfeito de saber que eu estava no caminho certo, né, porque lá na Alemanha, 25% a 30% da população economicamente ativa é ligada a uma cooperativa. Né? Então, isso aí é um nicho muito grande, que eu tenho certeza que, se fosse aqui no Brasil, estava assustando ao Bradesco, ao Itaú e ao Santander. Porque é muita gente. Agora, lá é impressionante também que eles conseguiram alinhar a questão da questão financeira, cooperativa de crédito, com as cooperativas habitacionais. A maioria das cooperativas lá são praticamente um mix. Ela tem uma divisão onde você trabalha a habitação, você trabalha muitas vezes também a questão da saúde, do bem-estar, da proteção social e a questão econômica. Então, você fecha aí num tripé, que é a base de sustentação para qualquer ser humano. É moradia, saúde e finanças. Então, esse é o caminho. E eu quero deixar bem claro para os nossos colegas administradores, tecnólogos e técnicos que essa questão da discussão da cooperativa, ela é um segmento dentre tantos outros que o administrador é capaz de atuar, trabalhar, receber e se empregar, ou ser um cooperativado, ou então até ser funcionário de uma cooperativa. É um dos segmentos de uma infinidade de segmentos que o administrador pode trabalhar, atuar, e é papel, sim, do conselho qualificar esse administrador, qualificar inclusive o seu corpo funcional para que ajude o administrador a encontrar caminhos. As portas são infinitas. Cooperativismo é importantíssimo e fundamental, mas existem muitos outros que é papel do conselho atuar em benefício do administrador. E para a gente caminhar já para o encerramento desse nosso bate-papo, é claro que, inclusive, tem as nossas 10 propostas, a gente vai estar divulgando dentro. Outra coisa, pessoal, olha só, para a oposição, nós somos a oposição unificada ao CRA-RJ, é muito difícil a gente chegar a nossa mensagem, tá? Por favor, então compartilhe esse vídeo com seus colegas administradores, porque quem não está na máquina, quem não tem o acesso, a gente não consegue passar a nossa mensagem com muita facilidade. Né? Para você ter uma ideia, a eleição é uma eleição feita pela internet, mas não existe debate que os conselhos sejam obrigados a transmitir um debate entre as chapas para que o administrador se cientifique do que está acontecendo, quais são as propostas. É muito difícil, mas a gente está lutando. Agora, como ponto para a gente partir já para o encerramento desse nosso bate-papo aqui, pessoal, eu queria colocar uma questão que é fundamental para o administrador e que o Conselho aqui no Rio de Janeiro, em especial, trabalha muito mal, de forma muito ruim, que é a fiscalização do exercício profissional. Se eu não me engano, nós temos apenas 2 fiscais aqui no Conselho aqui do Rio. Tem mais de 60, 70 funcionários, não sei. Mas tem só apenas 2 fiscais. E qual é a função primordial de um conselho profissional? É registro e fiscalização. Claro que tem os outros que vão... A questão foi ficando sofisticada ao longo dos anos, desde a criação dos conselhos, mas o papel fundamental é registro e fiscalização do exercício profissional. E a fiscalização com 2 fiscais, como é que fica isso? Como é que a gente
pode melhorar essa fiscalização, a nossa participação lá enquanto conselheiros efetivos? Professor Renato Guimarães? Eu acho que isso é uma proposta fundamental. Realmente fiscalizar tem que ser feito. Todos fiscalizam, todos os outros conselhos fiscalizam. Por que o conselho de administração não? Por quê? Porque não sabe fazer, mano. A verdade é essa. Você tocou num ponto realmente não crucial, sabe fazer. Por isso que não fiscaliza. E aí tem aquela situação também. Fiscalizar, vou chamar atenção. É mais uma vez a mesma situação. Estão parados no tempo. Fiscalizar vai mexer com alguém, vai mexer com alguma coisa. Algum interesse. Vai chamar atenção. Eu só queria, Renato, aproveitar esse gancho. Eu penso assim um pouquinho, está dentro da mesma linha do que você está colocando, mas essa fiscalização, para mim, eu acho que o Conselho hoje é tão inoperante com relação a esse fato e alguns outros fatos também, que se sente como se fosse... Eu às vezes entendo que o Conselho é uma entidade representativa de segunda classe ou de terceira classe, porque a sociedade não reconhece o Conselho de Administradores, tanto estadual como federal, como entidade representativa de uma massa de profissionais. Então tem que a participação no processo eleitoral é muito baixa. É muito baixa. Até o próprio administrador não valoriza o seu próprio conselho. Então, o que ocorre nesse caso? A gente fica à deriva de ser respeitado pelas empresas, que muitas vezes não cumprem o papel devido. Tipo assim, CRA e nada é a mesma coisa. Isso não está correto. Eu não acho que não é assim que tem que ser traçado, delineado a questão. A questão é a pessoa certa, no lugar certo, de acordo que esteja preparado e estruturado para isso. Né? Esse que é o grande ganho do processo. A partir do momento que tiver uma boa fiscalização também, a gente está ganhando conteúdo, que eu tenho certeza que as empresas, se quando bate o CREA lá na porta de uma empresa para fazer uma fiscalização, o tratamento é outro. Quando bate o CFM, Conselho Federal, ou o CRM, num hospital, numa clínica, a consideração é outra, existe o respeito, porque sabe que se não tiver no alinhamento, estiver dentro do que é correto, que a lei determina, as coisas vão ficar complicadas. Mas o CRA, lamentavelmente, uma inoperância total, é por isso que as coisas não andam. Ia prejudicar tudo isso. Mais uma vez, o administrador... O pessoal vai falar assim, o CRA, aquele pessoal lá, aquele gestor lá está 500 anos lá dentro e tal, entendeu? E vai levando, e vai levando. A gente vira motivo de chacota. É verdade. Né? Como é que você tem um presidente de um conselho que tem ação, que tem improbidade administrativa, que tem uma série de coisas que está inelegível e continua no poder? Tem alguma coisa errada. Nesse angu aí, mineiramente falando, tem caroço. Professor Augusto Durran, fiscalização do exercício profissional, para a gente encerrar. Se tem tanta tecnologia, né? Fácil seria. Basta querer, né? Eu volto a falar, eles não sabem fazer. Não sabem o que fazer. Não adianta tecnologia. Não adianta tecnologia se você não sabe usar a tecnologia. Professor Renato, o professor, eu diria que, além de não saber fazer, não querem fazê-lo. Não, eu já falei isso também. Também não tem jeito, não querem fazer. Bom, pessoal, queridos administradores, tecnólogos e técnicos, nós somos a Chapa 2 nas eleições do dia 18 de setembro e estamos disputando o CRA-RJ. Pedimos o seu voto, peço o voto também para os seus amigos, converse com eles, divulgue esse nosso podcast, onde a gente discutiu aqui alguns assuntos, que é para minimamente tentar passar para vocês uma ideia de quem nós somos e o que nós pretendemos. É claro que vamos colocar aqui embaixo também o e-mail de contato para outras dúvidas que porventura ocorram, nos colocamos à disposição, e é isso, nosso compromisso com a transparência, como bem disse várias vezes aqui o professor Renato Guimarães, por conta até para poder valorizar a profissão e poder fazer com que a nossa profissão se coloque de forma proativa junto à sociedade, como sempre colocou aqui o Zé Carlos Neves, defendendo a sociedade. E como o professor Augusto Durran também sempre colocou, essa questão da técnica, da qualidade técnica, da melhoria técnica do profissional. E uma coisa que permeou aqui muito a nossa conversa
é o seguinte, foi, né? De que adianta tanta tecnologia se não se sabe usar e se não se usa, não é isso? Com certeza. Ah, porque tem uma van itinerante, né? Porque tem a não sei o quê, porque o site é maravilhoso, tem o autoatendimento, tem isso, tudo beneficiar no fundo, colegas, é a arrecadação. É o conselho que visa melhorar a máquina para melhorar a arrecadação. Não é para fiscalizar o mercado de trabalho, não é para melhorar a qualificação do profissional. Pô, como é que vai querer... Só para voltar àquela questão do Oba, né? O Oba fizeram um anúncio na Times Square de Nova York, um anúncio do Oba. Sabe, chega a ser risível um negócio desse, entendeu? É claro que custou muito pouquinho, mas não importa. A questão também de você dizer para que você chegou a fazer um anúncio na Times Square. Quer dizer, se o administrador aqui está trabalhando seu dia a dia com uma dificuldade para poder, muitas vezes, poder ter pegar um ônibus, um metrô para ir para o trabalho, aí fez um anúncio na Times Square. Chega a ser até humilhante para alguns administradores, tecnólogos e técnicos, esse tipo de propaganda. Portanto, colegas, José Carlos Neves, nosso companheiro, pleiteando uma vaga de conselheiro federal, que nós somos uma chapa, mas, né, professor Renato Guimarães, professor Augusto Ran e eu, Marcos Vinícius Seixas, pleiteamos, então, o seu voto no dia 18 de outubro, chapa 2, oposição unificada ao CRA-RJ. Até a próxima, obrigado, até a vitória.